Nossos guias já haviam avisado que no lado argentino das cataratas, um dos acessórios indispensáveis é também uma capa de chuva, e anotamos em nosso diário que, de fato, o seu uso era importante, por vários motivos. O primeiro, porque as chuvas iam e voltavam com muita frequência, quer dizer, se em um instante se abria sobre nossas cabeças um sol de rachar, em outro, as nuvens já surgiam carregadas e chovia em pancadas, às vezes até bastante volumosas, que logo deixavam de se precipitar novamente, fazendo ressurgir um sol muito quente. Isso leva aos outros motivos para se usar a capa de chuva: para proteger o corpo da sensação de frio, que surge com a chegada da chuva e do vento repentinos, e também proteger a pele do calor excessivo, que aparece assim que cessa a chuva e o sol abre novamente. Por isso, indispensável também é o uso do protetor solar. E fica a dica para os esquecidos. Dentro do Parque Argentino, existe a possibilidade de se comprar tanto capa de chuva quanto protetor solar, seja em dólares, em euros ou mesmo em reais. Mas o melhor é levar uma capa de chuva de casa mesmo, porque o material com que são confeccionadas as capas que são vendidas no parque rasga com bastante frequência. Então agora nós vamos conhecer o lado argentino das cataratas. Nós estamos no Parque Nacional del Iguaçu, falando em espanhol, né? Nós vamos conhecer agora as belezas das cataratas argentinas. Gente, vai ser também uma aventura imperdível, porque os guias já nos informaram que nós vamos ver as cataratas de cima, né? Então é como a gente vê aquele mundaréu d'água caindo num cânion. Essas e outras visões e outras surpresas você tem a partir de agora no programa Caminhos. Vamos conhecer então? Vamos lá, hermanos argentinos, aqui estamos nós, vamos lá! O passeio pelo Parque das Cataratas, lado argentino, proporciona ao visitante um contato bem próximo com os mais belos saltos do Rio Iguaçu, especialmente com a atração principal, a Garganta do Diabo, a mais alta queda da região, que durante a caminhada pelas bem organizadas passarelas é vista de cima, causando uma sensação única que, claro, você vai viver conosco. Pois é, pessoal, continuando a nossa aventura aqui com a ajuda, a companhia da Luciane, que vai nos levar hoje para novos passeios. Hoje do lado do nosso país hermano, Argentina, não é isso, Luciane? Sim, são nossos hermanos. E o que a gente vai ver de bonito e de interessante aqui desse lado? Aqui nós vamos ter a vista que nós tivemos do lado da Cataratas brasileira. Hoje nós vamos estar em cima delas. Então o que nós vemos de frente na panorâmica, hoje nós vamos estar vendo de cima. Então todas as quedas nós vamos estar passando por cima. E aqui a nossa mata é a mesma, mas nós vamos ter a possibilidade de ter outra visão da nossa queda, das nossas cataratas. E não querendo puxar a sardinha para o nosso lado, qual que é mais bonito, o brasileiro ou o argentino? Agora é o seguinte, eu tenho o meu ponto de vista, cada um tem um. Eu creio que no nosso lado nós temos uma visão melhor, uma visão muito mais favorável, porque nós vemos a panorâmica de frente. Mas eles estão com um espaço mais bonito, que daí eles passam por cima da queda. Então nós temos a visão
mais bonita, mas eles têm um espaço mais bonito que é o nosso, portanto o espaço deles de passeio é muito maior que o nosso. Então, assim, são belezas diferentes. Exatamente, são pontos de vista diferentes, belezas diferentes, de formas diferentes. Então é difícil dizer qual lado que é bonito. Então vamos então? Então vamos para nossa caminhada. Vamos, gente! Enquanto você vai vendo algumas imagens e prepara o seu espírito para muitas surpresas, vamos detalhar um pouco mais a forma como são realizados os passeios aqui no lado argentino das cataratas. A gente vai fazer um passeio diferenciado do lado brasileiro. Como vai ser isso? Então, no nosso lado brasileiro, nós pegamos o ônibus até chegar na estação no mirante principal. Aqui não, aqui nós vamos pegar um trem, que é o que acabou de sair. Nós vamos pegar um trem e vai ser 1,5 km até a primeira estação, que é nos Saltos, e 2 km de trenzinho até a Garganta. Então nós vamos pegar e parar na primeira estação, ali nós desceremos e pegaremos o segundo trem de 2,5 km até a Garganta. Daí ali nós faremos um passeio, uma caminhada de aproximadamente uns 20 minutos e vindo a 45 minutos o trajeto da Garganta na caminhada. Esse ponto que você está mencionando, que é a Garganta, é a tão falada Garganta do Diabo, né? Sim, é a Garganta del Diablo, é a tão famosa. Vamos lá então. A frequência de saída dos trens varia conforme o número de visitantes e os dias da semana. Por isso, logo um outro trem chegou à estação e embarcamos para nossa aventura. Próxima quinta, vamos conhecer a usina que mais gera energia no mundo e as curiosidades da Tríplice Fronteira. Estamos aqui na Ponte Tancredo Neves, aqui é o Rio Iguaçu, no qual corta, no final nós podemos ver o horizonte, é o Paraguai, no qual vai fazer o encontro, a junção com o Rio Paraná, no qual se torna a Tríplice Fronteira. Próxima quinta, 8 da noite, Caminhos.